A gente vai apresentar a nossa pesquisa sobre energia geotérmica. Meu nome é William. Meu nome é Jonas, sou o João. Eu sou Wagner. Nós vamos apresentar um trabalho sobre energia geotérmica. Nós somos estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu vou falar um pouco sobre a base teórica. O termo geotermia vem do grego, quer dizer geo, terra, e termo quer dizer temperatura. A energia geotérmica é o aproveitamento do calor térmico da Terra. Ela não é uma energia renovável, porque se não utilizada direito pode acabar se esgotando. Vou falar agora um pouco sobre o interior da Terra. A Terra ela é construída na crosta terrestre, onde fica a maioria das coisas, onde vivem, fica os aquíferos, os lençóis freáticos, fica tudo, as placas tectônicas. Temos também um manto, onde fica entre a crosta terrestre e o núcleo, e ela é construída basicamente de magma. Quando tem alguma fissura ali na crosta, esse magma ele sobe. Também temos as águas subterrâneas, que são os aquíferos e os lençóis freáticos. E com o aquecimento do manto, nessas águas é que é utilizada para a energia geotérmica. Vou falar um pouco também da transferência de calor. Temos a condução, que é de molécula para molécula. Vou falar mais sobre isso no próximo slide, no gradiente. Vou falar da convecção, é basicamente uma condução, só que em meios líquidos ou gasosos. E também temos a radiação, que não precisa de contato. Ela se dá pela radiação, por ondas eletromagnéticas, como o Sol aquece a Terra. Gradiente geotérmico. O gradiente geotérmico é a diferença de temperatura entre duas superfícies, por isso que tem que ser cavado a altas profundidades para atingir a temperatura. Em lugares normais, o grau geotérmico aumenta 1 grau a cada 30 metros, e em lugares com atividade vulcânica, ele aumenta 1 grau a cada 10 metros. Os fatores para o aproveitamento são a presença de fontes de calor, que são as rochas aquecidas pela ação do magma, o fluido transportador, que é a água, e o acesso a essas fontes, que em alguns lugares precisam ser perfurados mais fundo, e tem que ver se vale o investimento, porque se vale perfurar, se a rocha não é intransponível, e isso que torna essa energia mais cara. A usina de dry steam, que é a usina de vapor seco, ela usa fontes jazidas de altas temperaturas, que ficam em torno de 350 graus. Toda a jazida é vapor. A temperatura é tão grande de forma que, mesmo da pressão sendo alta, a água fica em estado de vapor. Então, esse vapor vai subir pela tubulação e vai diretamente para a turbina gerar energia. Ela é a que tem maior potencial energético pela pressão do vapor ser de tamanho. E então, depois de gerar energia elétrica, ela vai descer novamente pela tubulação, ela vai condensar e ela vai retornar para o interior da Terra, assim tentando evitar o máximo de perdas de vapor possível. A usina Flash ela é baseada em jazidas de alta temperatura, em torno de 150 graus Celsius. Pela pressão no interior da Terra ser diferente, essa água, apesar de estar muito quente, ela não está no estado de vapor. Essa água, enquanto sobe pela tubulação, pela diferencial de pressão, ela vai virar vapor de água. Então ela vai passar por um tanque que vai fazer a separação do que ficou em água e o que ficou em vapor. O vapor vai ser usado para girar a turbina, e o resto da água ela pode ser usada de duas formas. Ou ela pode condensar e voltar para o interior da Terra, ou ela pode passar por um segundo tanque de pressão diferencial, que vai fazer com que o resto da água que está em alta temperatura de qualquer forma vire vapor e também gire a turbina. E aí sim o resto da água vai passar por um condenssador e vai descer para o interior da Terra. A usina de ciclo binário ela é usada para fontes geotérmicas de baixa e média temperatura, de forma que essa água que está na jazida não consiga se transformar em vapor quando sobe para a Terra. Então essa água aquecida de qualquer forma vai vir pela tubulação e vai passar por um trocador de calor. Nesse trocador de calor passa outra tubulação onde corre um fluido secundário que tem o ponto de ebulição menor que o da água. Dois exemplos disso pode ser o pentano e o isopropano, que
têm temperaturas de ebulição menor que da água, eles vão ser aquecidos e vão entrar em forma de vapor. Essa aqui é a menos energética porque esse vapor vai passar pela turbina, mas em menor quantidade que a água passaria. E assim tu consegue gerar energia elétrica. A água vai passar diretamente de volta para o interior da Terra, ela não precisa ser condensada porque ela não virou vapor. A bomba de calor geotérmico é um sistema de calefação que tu tem dentro da tua casa que aproveita o calor geotérmico, que é qualquer calor proveniente da Terra. O sistema de tubulação passa tanto no interior da Terra, ele desce pelo interior da Terra e depois ele vai ser distribuído pela casa, como vocês podem ver aqui. Ele vai ser no interior da Terra, a água que circula pelas nossas tubulações vão ser aquecidas e vão ser distribuídas pelo interior da casa. Dependendo da temperatura que a água chega, tu pode usar para diferentes meios. Por exemplo, para aquecer um chuveiro teria que ser uma jazida muito quente. Um banho normalmente fica em torno de 42 graus para ser um bom banho. Mas se for só para aquecer a casa, em torno de 20 graus já é uma boa temperatura. Aí, o HDR seria uma inovação tecnológica, porque para a produção de energia elétrica, as usinas elas dependem de jazidas de água. Isso é um fator muito limitante porque apenas 10% do planeta possuem jazidas de alta temperatura que podem produzir energia. O HDR se baseia na ideia de perfurar grandes profundidades, em torno de 4 km, onde tu acharia temperaturas no interior da Terra de 2.250 graus Celsius. Essa água voltaria nessa temperatura e poderia se instalar, por exemplo, uma usina flash, que usa o vapor da água em temperaturas não tão grandes. As aplicações da energia geotérmica para a produção de energia elétrica, como eu acabei de explicar como funcionam as usinas para gerar energia. Os usos diretos são turismo, que são as águas termais, que existem em diversos lugares do planeta. O aquecimento de ambientes, como a bomba de calor geotérmico, também expliquei nos sistemas de calefação. A agricultura, um sistema de calefação pode ser distribuído numa estufa, por exemplo, em que tem que manter uma temperatura constante para a produção de algum alimento. A aquicultura é a produção de organismos aquáticos para o uso do homem. Então, esses organismos aquáticos têm que ficar dentro da água e essa água pode ser aquecida por sistemas de calefação geotérmicos. Por exemplo, a tilápia é um peixe que se reproduz apenas 4 vezes durante o ano, sim, em baixas temperaturas, com uma temperatura ambiente de, sei lá, 20 graus. Se tu aquecer essa água para uma temperatura maior, em torno de 40 graus, ela pode desovar durante todo o ano, que aumentaria muito a produção, que seria muito bom para os produtores desses organismos. A secagem de alimentos, também o sistema de calefação geotérmica poderia trocar de calor com o ar de um secador para secagem de alimentos. Para pasteurização, também poderia trocar calor com o fluido líquido que tu queira trocar de calor, pode ser suco de uva, vinho, leite, a fim de eliminar os organismos indesejáveis desses produtos. Falando agora da matriz energética mundial, os maiores produtores de energia geotérmica são os Estados Unidos, a Islândia, a Itália, Filipinas e Indonésia. Pode-se notar que a maioria dos produtores está presente no Círculo de Fogo, que é uma região que tem muita ação magmática. A Califórnia ela possui 2.716 megawatts instalados. Ela produz cerca de 11.582 megawatts por hora. 80% da energia geotérmica dos Estados Unidos é produzido lá. Ela corresponde a 3% da matriz energética do país. E a usina de Geysers, que é a maior, ela possui mais ou menos 1.379 megawatts instalados. Vou falar um pouco da matriz energética brasileira, que aqui ela é utilizada basicamente por uso direto, no turismo e na recreação, por exemplo no resort de Caldas Novas, que é em Goiás, que tem várias piscinas aquecidas. O valor total do gasto para se construir uma usina é 182 milhões de dólares aproximadamente. O interessante a se notar nisso é que 40% do seu gasto é na perfuração dos poços, o que não torna atrativo, porque é quase a metade do gasto. Então, os valores de mercado, para uma bomba de calor geotérmico, o custo varia de 6 mil a 20 mil reais.
pode reduzir de 20% a 40% no consumo de energia elétrica, e se o uso for intenso, o payback time pode ser de 3 a 5 anos. Os custos para o consumidor da energia geotérmica de uma usina, por exemplo, na usina de geysers, custa de 3 a 5 centavos, mas é uma usina grande, né? As empresas mais recentes, elas custam de 5 a 8 centavos. E comparando os gráficos com as demais energias, por exemplo, eólica, hidrelétrica e solar, nota-se que a energia geotérmica ela acaba saindo bem mais barata. O seu custo por megawatt-hora é de aproximadamente 50 dólares, enquanto que nas outras é de 100 a 90 dólares. Oi, meu nome é William, eu vou dar continuidade ao nosso trabalho de energia geotérmica, falar um pouquinho sobre os impactos ambientais, vantagens e desvantagens e a conclusão do nosso trabalho. A gente separou alguns tópicos aqui de impactos ambientais e sociais, que é a poluição do ar, a poluição da água, o alumiamento da terra, poluição sonora, poluição térmica e eventos catastróficos. A poluição do ar ocorre devido às substâncias como o CO2 e o H2S serem liberadas pelo ar. O CO2 não é de muita significância, já o H2S pode levar até a morte do ser humano. A poluição da água, nas proximidades das usinas, pode haver contaminação da água. Não é incomum encontrar mercúrio, boro e arsênio nessa água contaminada. E esses resíduos sendo largados livremente na natureza pode contaminar até lagos e rios. O alumiamento da terra, o que acontece? Devido à retirada dessa água dos lençóis freáticos, fica um espaço vazio lá embaixo. E esse espaço vazio, se não ser injetado água novamente lá embaixo para fazer o balanço, pode acabar ocorrendo o deslizamento de terra e causando pequenos terremotos. A poluição sonora ocorre devido à perfuração, já que esses poços têm que ser perfurados continuamente, gerando ruído, qualquer tipo de som desagradável para o ser humano e para a natureza. A poluição térmica, como essa água é muito quente, nas proximidades das usinas, fica mais quente do que o normal, devido à água chegar até 300 graus Celsius, ou um pouquinho mais, até um pouquinho menos. E os eventos catastróficos a ruptura do pneumático, a ruptura das tubulações e as falhas maiores dos equipamentos. A emissão do H2S, que é o mais danoso à saúde humana, em altas concentrações do H2S, pode causar a morte ou a paralisia respiratória. Até 0,030 partes por milhão, o ser humano já consegue sentir o cheiro, que tem um odor desagradável de ovo podre, odores sulfurosos. E em 667 partes por milhão já pode causar a morte do ser humano. É altamente corrosivo, ele pode formar o ácido sulfúrico, levando até chuva ácida. E o odor desagradável, como eu já falei, é o cheiro de ovo podre que fica ao redor dessas usinas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens. Ela não opera através de combustível fóssil, que é o carvão e o petróleo. Ela não agride o solo, na verdade ela agride o solo só porque é insignificante a agressão que ela causa no solo. Não emite CO2 e gás metano, ela emite um pouco de CO2 sim, mas não é nada significante comparado às outras usinas de energia. O benefício para as áreas afastadas são o uso direto e o indireto. O indireto é a produção de energia elétrica e o direto é para aquecimento de água e até tratamentos terapêuticos. Possui produção flexível, ela ocupa uma área menor comparada às outras usinas de energia e não é vulnerável ao clima. Ela não depende de chuva para encher reservatório de água, que é o caso da usina hidrelétrica, e não depende do sol, que é o caso da fotovoltaica.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre as desvantagens. O eventual afundamento do terreno é quando, tipo, se a gente tira muita água do subterrâneo da terra, pode acabar ocorrendo esse afundamento porque fica um espaço vazio lá embaixo. A emissão do H2S, como eu falei nos slides anteriores, que é um gás corrosível que pode levar até a morte do ser humano. O elevado aquecimento do local deve-se devido à água ser muito quente, acabar ocorrendo o aquecimento aos arredores da usina. A possível contaminação de rios e lagos, como eu falei, não é incomum encontrar arsênio, boro e mercúrio. O alto custo de investimento, essa usina ela é muito cara devido ao custo dela, como por exemplo uma broca para perfurar um poço pode chegar a custar $30 mil, e um posto convencional, para ser perfurado aí, um posto convencional pode chegar a $260 mil, para ver o tamanho do investimento que é feito para se ter essa usina. Opera em apenas lugares específicos no planeta. É possível colocar essas usinas em até 10% do planeta, mas que isso não é possível. Conclusão do nosso trabalho, a gente chegou que o uso direto, a tendência é crescer o número de sistemas de calefação nas regiões de ação magmática. O uso direto seria para o aquecimento da água residencial. No caso, a gente pode usar o chuveiro para tomar banho sem a necessidade de uso de energia elétrica. No Brasil não é o caso, porque não é uma região de ação magmática. A produção de energia elétrica fica refém, no futuro próximo, fica refém do HDR. A necessidade da melhoria dessa tecnologia, desse sistema, pois o custo dele de investimento é muito alto ainda. O alto custo de implementação e o baixo rendimento, tipo, você investe pesado e não tem um retorno apropriado desse sistema de energia geotérmica.